Bom dia, pessoal. Bom, nessa aula eu vou fazer uma coisa rapidinha para falar para vocês sobre mapas de conceito, né? Mapas de conceito como estratégias para a compreensão de textos. Bom, eu quero dizer em primeiro lugar que eu eu fiz mestrado na área de educação para a ciência, na área de aprendizagem, né? E educação para a ciência, e eu trabalhei no meu mestrado com mapas de conceito. E um dos temas, aliás, o tema principal do meu mestrado, então, foi mapas de conceito como compreensão, como estratégia para a compreensão de textos em biologia, tá? Só que eu tirei o em biologia, porque na prática, os mapas de conceitos podem ser usados como estratégia para a compreensão de qualquer texto. Se você adquirir a habilidade em fazer mapas de conceito, com o tempo você vai ver que ele é muito útil para todas as disciplinas, tá? Não só para compreender textos em biologia, tudo bem? Bom, o que são mapas de conceito? Rapidinho, né? O que são mapas de conceito? Em primeiro lugar, mapas de conceitos, eles são esquemas, né? Também são chamados às vezes mapas conceituais, mas eles são esquemas ou representações, né? Que mostram então uma rede de conceitos ligados por um ou mais termos e que representam partes de um conhecimento sistematizado. Vamos tentar entender o que é isso, né? Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo um mapa de conceito. Olha lá. O mapa de conceito, então, nada mais é que um esqueminha, né? Em que nós temos conceitos em caixinhas. Pode ser uma bolinha, pode ser um triângulo, uma nuvem, qualquer coisa, né? Então você tem conceitos separados, certo? Repare que esses conceitos podem ser mais de uma palavra, né? Pode representar uma única coisa, né? Então, por exemplo, quando eu falo de sistema de membranas duplas, eu estou pensando em uma coisa só na prática, né? Ou retículo endoplasmático, uma coisa só. Então, é um conceito, tá? É, quer dizer, é um conceito formado por dois termos, né? Então, em cada caixinha nós temos os conceitos. E nós ligamos esses conceitos através de setas, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, retículo endoplasmático está ligado a membranas plasmáticas, certo? Ou está ligado às membranas plasmáticas. Então, ó, isso aqui indica que esse conceito retículo endoplasmático tem uma ligação forte com membrana plasmática. E a ligação, neste caso, nós fazemos pelo verbo, né? Então, ó, retículo endoplasmático está ligado à membrana plasmática. Mas a gente sabe que o retículo endoplasmático, lá do nosso estudo de células, né, que o retículo endoplasmático está ligado também à carioteca. Então, olha lá, retículo endoplasmático está ligado à carioteca. Reparem que eu não repeti o verbo aqui, né? Ah, vocês podem observar que entre os conceitos a gente coloca verbos, né? Pode ser um verbo de ligação, uma locução verbal, que é um verbo mais um verbo de ligação, né? Pode colocar mais algumas coisas, né? Sofre, está, desculpe, na preposição e assim por diante, certo? Mas a ideia basicamente é colocar um verbo ligando os conceitos, certo? Então olha lá, retículo endoplasmático está ligado à carioteca, né? Ó, retículo endoplasmático, vocês sabem que pode ser liso ou rugoso. Então pode ser liso ou pode ser rugoso. Repare que toda vez que eu ligo um conceito a um outro conceito através de uma setinha, eu estou criando o que a gente chama de oração núcleo. O que quer dizer isso? É uma oração completa, certo? Então, cada uma desses conjuntinhos de caixinhas, de duas caixinhas ligadas por uma seta, nós temos uma oração núcleo, certo? Essa oração núcleo, ou simplesmente oração, ela tem que fazer sentido sozinha, certo? Ou seja, eu não vou ligar três caixinhas para depois dar sentido, não. Eu tenho que ligar duas caixinhas e entre essas duas caixinhas dar um sentido, né? Bom, existem outras formas de construir mapas de conceito, sem seta, sem verbos. Nesse caso, a gente só coloca a seta para dizer que ali existe algum tipo de ligação, certo? Mas o que nós fazemos a partir de texto, que eu desenvolvi no meu mestrado e foi desenvolvido já há bastante tempo em outras disciplinas, como física também,
é montar um mapa em que você tem essa situação, retículo, ou seja, o conceito ligado a outro conceito através de uma setinha com um verbo. E que essa caixinha ligada a outra caixinha faça sentido, né? Ou seja, na hora que você lê isso aqui, você percebe um certo sentido. Por exemplo, você tem aqui, ó, vou dar outro exemplo. O hialoplasma apresenta um sistema de endomembranas, ou seja, dentro lá do citoplasma nós temos o hialoplasma, né? E o hialoplasma então apresenta membranas. Então olha lá, isso aqui sozinho faz sentido. Olha lá, cisternas formam vesículas. Olha lá, tubos membranosos comunicam-se com as cisternas. Olha lá, os ribossomos estão aderidos ao retículo rugoso, né? Ou seja, o ribossomo está aderido ao retículo, aliás, perdão, ao retículo endoplasmático rugoso. Né? Mas veja que isso aqui rugoso está lembrando o retículo endoplasmático. Né? Então vejam só, essa basicamente é a ideia. O mapa de conceito então é isso, é um conjunto de conceitos ligados por setas. Tá? No meu mestrado eu procurei aprender primeiro a fazer esses mapas, né? Então eu passei quase 8 anos antes de fazer o mestrado, na verdade, né, 8 anos antes já fazendo mapas de conceito, até que eu desenvolvi e aí depois eu resolvi então fazer isso como objeto da minha pesquisa. Tá? Eu trabalhei com vários alunos, fiz muitos questionamentos sobre isso, até que eu descobri que isso era muito importante na aprendizagem. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tentar mostrar para vocês uma técnica que eu desenvolvi muito fácil, vocês vão ver que tem a ver com português, né? É uma técnica simples, e a partir dela vocês vão poder construir os mapas de vocês. Tá? Então a ideia é depois eu vou dar um texto para vocês, ou mais textos, e vocês vão tentar fazer isso em casa e depois apresentar para mim. Beleza? Então vamos lá, eu vou considerar esse texto bem simples aqui. Ó. A fotossíntese é um processo químico realizado por plantas, algas e algumas bactérias para produzir substâncias orgânicas. Então vamos lá, vamos pegar esse texto aí, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer para montar um mapa de conceitos é tentar descobrir o verbo ou os verbos presentes na frase que eu quero traduzir na forma de mapa, né? Então, olha lá, vocês observando aí nessa frase completa aí, né, nós temos 3 verbos. O verbo ser, o verbo realizar, né, e o verbo produzir. Então, vamos começar por esse verbo aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para esse verbo quem é, ou o que é. Aí a primeira resposta que vem é a fotossíntese, ou fotossíntese. Então, esse é o meu primeiro conceito. Fotossíntese, né, é o primeiro conceito. Repare que aqui nada mais fiz do que buscar o sujeito da oração, né, que vocês já aprenderam lá em português. Né? Então, olha lá. Quem é? Pergunta para o verbo. O verbo me diz, é a fotossíntese, é. Né? Aí, em seguida, eu pego e pergunto assim, a fotossíntese é o quê? Um processo químico. Então, repare, processo químico é um processo químico, é o que a gente chama de predicativo do sujeito. Né? Então, olha lá, a palavra, ou melhor, as duas palavras aqui, processo químico, representam outro conceito. E eu vou ligar esse outro conceito ao conceito fotossíntese pelo verbo. Então, olha lá, eu vou copiar uma setinha, né? Aliás, vou fazer uma setinha e vou colocar E1. Então, a fotossíntese é um. É um quê? Processo químico. Beleza? Então, já fiz a primeira oração núcleo minha, né? Agora eu vou perguntar novamente para o próximo verbo. Olha lá. Quem é realizado por? Você vai falar o processo químico. Mas aqui não está dizendo que a fotossíntese é um processo químico realizado por. Então, quem na verdade é realizado por? Se você observar bem, é a fotossíntese. Então, eu vou partir uma setinha a partir de fotossíntese para dizer assim, ó, fotossíntese é realizado por
certo? Olha lá, fotossíntese realizada por quem? Ah, você vai falar por plantas, beleza. Então, fotossíntese realizada pelas plantas. Ah, mas tem aqui também algas. Isso. Então veja, quando eu coloco a vírgula aqui, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando compactar essa frase. É como se eu dissesse assim, ó. A fotossíntese é um processo realizado por plantas e também é realizado por algas e também é realizado por algumas bactérias. Veja, mas eu não vou ficar repetindo, é realizado por 3 vezes. Então, é, na verdade, nós estamos compactando isso numa frase mais simples, né? Mas aqui, na verdade, está implícito 3 orações. Então, olha lá. A fotossíntese é realizada pelas plantas, a fotossíntese também é realizada por algas e a fotossíntese também é realizada por bactérias. Então, veja, a ideia é quebrar os conceitos, separar os conceitos, certo? Aí eu venho para o próximo verbo. Para produzir. Produzir o quê? Produzir o quê? Produzir substâncias orgânicas. Mas quem produz substâncias orgânicas? Você vai ver que é a fotossíntese. Reparem que sempre a gente está se remetendo, ou quase sempre a gente se remete ao tópico inicial, né? Então, produzir, quem produz? A fotossíntese. Então, a fotossíntese produz. Produz o quê? Substâncias orgânicas. Repare que nesse caso eu mudei ligeiramente a maneira de colocar o verbo. Não tem problema. A ideia é que a fotossíntese produz substâncias orgânicas, certo? É isso que está dizendo aqui na, na frase toda. Então reparem, vocês podem observar que na verdade essa frase toda ela é composta por uma, duas, três, quatro e 5 orações, certo? Mais uma coisa, você pode observar que o mapa de conceitos ele é uma estrutura não linear. Quando eu falo assim, a fotossíntese é um processo químico realizado por plantas, algas e algumas bactérias para produzir substâncias orgânicas, eu estou fazendo isso de forma linear, certo? Ou seja, eu estou seguindo uma linha única, né? Já o mapa de conceito, não, o mapa de conceito não é uma estrutura linear, é uma estrutura ramificada, certo? Bom, qual é a vantagem de fazer isso aqui? À medida que você vai produzindo os mapas, você vai entendendo melhor o texto, porque toda vez que você olha para um verbo e tenta perguntar para o verbo o que ou quem, etc., né, você está ajudando o seu cérebro a memorizar o texto, tá? Vamos dizer assim. Ou seja, você vai, com o tempo, aprendendo a sinalizar melhor o que o texto está dizendo, tá? Então, uma coisa bacana que eu percebi é que o aluno que faz os mapas de conceito bem feitinho, ele acaba desenvolvendo uma capacidade de entender melhor os textos, tá? E isso é muito importante no Enem. O Enem, boa parte dele é realizado em cima de textos, às vezes textos grandes. E se o aluno não tiver essa capacidade de sinalizar tópicos, né, de entender o texto com detalhes, ele se perde, tá? Por exemplo, eu percebi uma coisa, eu percebi que muitos alunos, ao ler um texto muito grande, à medida que vai passando o tempo, ele acaba se esquecendo qual é o tópico a que o texto se refere, né? O que eu quero dizer por tópico? Olha, se você olhar aqui, a palavra fotossíntese é o termo-chave, né? A partir dele está saindo os outros ramos aqui, né? Então, olha lá, esse é o tópico mais importante, beleza? Um aluno que faz bem isso aqui também é capaz de entender quais são os pontos mais importantes do texto, certo? Por exemplo, se você perceber aqui, tem 2 pontos importantes, né? Que a fotossíntese é realizada por muitos seres, né? 3 tipos diferentes,
e que a fotossíntese produz substâncias orgânicas. Agora, se ela é um processo químico ou não, talvez não tenha muita importância em certos momentos, né? Mas se ela produz substâncias orgânicas, é lógico que ela é um processo químico, né? Parece fazer sentido. Mas uma coisa, quando você faz um mapa, você pode tentar reconstruir a frase. Reparem que você pode tentar, a partir do mapa, construir uma frase nova, inclusive. Então, por exemplo, eu poderia ter começado esse texto falando assim, ó, a fotossíntese é um processo realizado por algas, bactérias, né, e plantas que tem a finalidade de produzir substâncias orgânicas. Portanto, ela é um processo químico. Olha, vocês estão percebendo então que a partir do mapa de conceitos eu posso reconstruir a minha frase das mais diferentes formas. E à medida que você vai fazendo muitos mapas de conceito, ou aumentando a partir de um texto, você começa a perceber que o mapa, aliás, o texto, muitas vezes, perdão, ele já tem coisas repetitivas, né? E isso ajuda, então, no fundo, o aluno a fazer um resumo de todo o texto, tá? Por isso que quando eu fiz minha pesquisa, eu perguntava para o aluno, mas texto, o que você acha do mapa de conceito? Ah, o mapa de conceito resume, né, eles falavam, tá? Realmente ele contribui para que o aluno aprenda a fazer um resumo, tá? Não é que ele é um resumo, na prática, você vê que eu coloquei da mesma forma que coloquei no mapa, tá no texto, não tem diferença nenhuma. Mas você pode, a partir do mapa maior, tentar buscar um resumo disso, né? Então isso é legal, beleza? Então eu posso construir o mapa das mais diferentes formas. Reparem também outra coisa, que essa estrutura que eu fiz aqui poderia ser diferente. Eu poderia ter colocado processo químico do outro lado, substância orgânica para cá, mas de alguma forma ele teria que se parecer com isso daqui, né? Tem muitas formas de construir. Tudo bem? Bom, então a primeira regra importante para fazer os mapas, como eu disse, é localizar os verbos, né, do texto. A segunda coisa, aí é legal fazer essa localização, inclusive com uma caneta destaca-texto, por exemplo, seria legal, né? Depois você começa perguntando para o verbo quem ou o que, né? Tentando encontrar o sujeito da oração, o conceito inicial. E depois vai fazendo esse processo muitas vezes, né? Também, a partir do próprio verbo, você pode perguntar pro verbo quem é o predicativo, né? Ou seja, fotossíntese é realizada por quem? Aí você acha o predicativo, certo? Daí você monta então a oração núcleo, beleza? Então olha lá, aquele mapa lá pode ser feito dessa forma aí, né? Tem várias formas de fazer. Essa ideia de oração núcleo, ela foi proposta por um cara chamado David Osborne, não, perdão. Como é que é o nome do camarada mesmo? Nem me lembro mais, faz tanto tempo. Ah, sim, Novak, Joseph Novak, nos Estados Unidos. E ele depois recebeu vários prêmios de educação por causa de ter criado essa ideia dos mapas de conceito, certo? O Novak, ele começou fazendo isso com crianças de sexta série. E aí ele conseguiu entender muitas coisas com as crianças sobre como elas aprendiam e tudo mais, tá? Então, isso ajuda também a criança a escrever melhor, né? E o adulto também, como eu falei para vocês aí, né? A pessoa pode escrever melhor. Bom, então olha lá, ele criou essa ideia de proposição ou unidade semântica, né? Olha lá, céu e azul são os conceitos, né? E o verbo é o elemento que faz a conexão lógica. Então, uma unidade semântica, uma proposição ou uma oração núcleo, tanto faz, nada mais é que uma oração que faz sentido, né? Ó, repare uma outra coisa importante. Quando fala que o céu é azul, é diferente de falar que o azul é o céu.
é céu, né? Então reparem que a seta que você vai colocar entre os conceitos tem que ter um sentido lógico, certo? Então sempre que vocês forem fazer a seta, olhem para que lado vai a seta. Ela tem que ser o sentido de leitura da oração, beleza? Então, ó, os conceitos 2 a 2 estão ligados por setas que indicam o sentido da oração produzida, certo? Sobre a seta, coloque-se os verbos, ou as locuções verbais e mais algumas coisas, como artigo, uma preposição, etc., como eu já falei para vocês, né? Cada dois conceitos ligam-se de forma única, né? Cada oração deve ser construída de tal forma a fazer sentido, como eu acabei de dizer. Quando um verbo é substantivado, ele funciona como conceito, assim deve ser colocado como tal. Então, olha lá, essa ideia foi eu que produzi há algum tempo, né? É o seguinte, às vezes você tem lá o verbo nascer no texto, por exemplo. Mas aí você fala, pô, mas ó, a planta nasce, tá? Tudo bem? Aí fica sem sentido, porque nasce como, né? É como dizer, hoje chove, né? Mas você pode transformar isso aí numa oração completa. Por exemplo, quando você fala assim, hoje está chovendo, hoje chove. Então você pode transformar o chovendo em chove, que é um conceito. E aí você pode então ligar pelo verbo, hoje está chovendo. Entenderam a ideia ou não? Bom, depois vocês vão perceber que vai aparecer isso no texto e às vezes a gente precisa de fazer essa modificação, né? Reparem que o verbo pode ser modificado, né? Olha lá, atributos, adjetivos, são também considerados conceitos, né? Então, por exemplo, se você falar assim, a banana é amarela, né? Amarelo também pode ser considerado aí, então, como um conceito, tá? Apesar que o adjetivo amarelo é atribuído à banana, né? É um atributo da banana, mas não deixa de ser um conceito. Agora, se você falar assim, banana amarela, tá? Aí você está se referindo a uma situação. Banana verde, se referindo a uma só ideia, né? Tudo bem? Bom, aqui vocês estão vendo um mapa de conceito feito para alunos, tá? Então reparem lá, fungos é o elemento principal aqui, é o conceito principal, né? Fungos têm cerca de... Não, ó, você pode dizer que os fungos são em cerca de tantos. Podia ter colocado esse cerca de tantos para fora. Fungos são heterótrofos. Legal, olha lá, os fungos são heterótrofos. Os fungos têm digestão extracelular. Tá, beleza. Digestão extracelular significa, indica uma coisa só. Agora, ó, fungos existem mixomicetos. Ficou sem sentido, né? Na verdade, aqui o aluno deve ter colocado, transformado esse verbo em outra coisa. Por exemplo, fungos podem ser mixomicetos. Reparem que em seguida ele liga com a letra E. Está errado essa seta. Ele deve ter colocado fungos podem ser mixomicetos, fungos podem ser eumicetos. São dois grupos, então, de fungos. Os eumicetos são fungos verdadeiros. Beleza, é um fungo verdadeiro, né? O nome eu quer dizer verdadeiro, né? Mas não é exatamente isso. Todos eles são fungos verdadeiros, mas ele queria dizer que os eumicetos são chamados assim porque eu quer dizer verdadeiro. Tá irregular, mas tudo bem. Agora lá. Fungos existem pluricelulares? Não. Fungos podem ser pluricelulares. Fungos podem ser microscópicos, unicelulares. Aí, ó, Saccharomyces é um fungo unicelular. Então aqui a seta devia estar ao contrário, em vez de colocar como. Como não é verbo, certo? Agora lá. Saccharomyces chamada de levedura. É chamado de levedura. Reparem que eu estou sempre tentando olhar para duas caixinhas apenas e ver qual é o verbo que se liga, né? E como ele está ligado.
Então aqui a seta devia estar ao contrário. Reparem que é uma tendência dos alunos de simplesmente copiar o texto. Olha lá, fungos existem, fungos unicelulares como Saccharomyces chamado de levedura. Ele tentou copiar uma frase inteira sem dar sentido para as caixinhas, né, para as ligações, certo? Olha lá, micélio no qual cada filamento denomina-se hifa. Não, micélio é formado de hifas. Hifas são filamentos, né? Corpo de frutificação é responsável pela reprodução, beleza. Reprodução se dá através de esporos, beleza. Micélio libera substâncias metabólicas, beleza? Bom, à medida que o tempo for passando, que vocês forem tentando fazer os mapas, as construções vão ficando mais interessantes e melhores, né? Então, a gente tem que pôr a mão à massa para tentar construir esses mapas, senão a gente nunca vai entender como fazer, certo? Então, minha proposta é que vocês peguem então os textos e tentem fazer isso daí. Uma outra coisa importante é que, para mim, o valor maior do mapa de conceito não está só na construção pronta, está realmente no fazer o mapa, né? É como fazer um exercício. Se você vai lá e responde o exercício, você pode ter copiado de outro sujeito. Aí eu pergunto, teve valor aquilo que você fez? Não. O valor está em você se empenhar e tentar entender o exercício, certo? Então é o que eu estou falando. Fazer o mapa em si não é o mapa que é importante, mas o importante é entender como faz o mapa e no final entender o texto a partir do mapa, certo? Ou com a construção do mapa. Então o mais importante é construir o mapa. A construção dele é que faz sentido, certo? Bom, eu vou só mostrar aqui uma coisa para vocês, só para finalizar. Olha lá. Nós vimos em aulas anteriores aí que os átomos, né? Perdão, que toda matéria é formada de átomos, não é isso? Que os átomos podem formar os íons, por exemplo, quando perdem ou ganham elétrons, né? Vocês viram também lá na hipótese do Rutherford que os átomos possuem duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. Então o átomo possui uma região chamada núcleo e também tem uma outra região chamada eletrosfera, né? Nós vimos que a eletrosfera é formada por elétrons que giram em torno dessa eletrosfera, né? Que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, que os prótons têm carga positiva, que os nêutrons têm carga, não têm carga elétrica, são nêutrons, né? Os elétrons têm carga negativa, né? Quando os elétrons se acomodam em volta da eletrosfera, eles se distribuem em órbitas ou camadas, orbitais, né? Camadas. Tudo bem? Olha lá, o número atômico que vocês aprenderam lá na química, o número atômico nada mais é que a representação das cargas positivas e negativas, quando o átomo está no estado neutro, né? Eu poderia ter colocado aqui também, ó, carga positiva, o número atômico, não, desculpem, aqui ficou errado, está certo, está certo. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, a carga positiva mais os nêutrons, né, as substâncias, desculpem, as partículas sem carga, né, esses dois aqui também formam o que a gente chama de número de massa, né, então prótons mais nêutrons formam o número de massa, né, então o número atômico representa as cargas positivas e representa as cargas negativas, né. Bom, vocês percebem que dá para se fazer muitos mapas interessantes, né? Em física, um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele aplicou os mapas de conceito com alunos da universidade e os alunos começaram a entender física melhor do que antes de fazer esses mapas, né? Então hoje ele é um expert nessa área, né? Ele chama-se Marco Moreira,
tá? Ele até foi um dos que, durante algum tempo, controlou a nossa FAPESP aqui no estado de São Paulo, né? Na parte de projetos da FAPESP, tá bom? Bom, então, eles são muito usados hoje, os mapas conceitos são muito usados hoje nos Estados Unidos, na aprendizagem escolar, né, e aprendizagem científica, e também em Israel. Israel usa muito esses mapas, tá certo? Bom, então fica aqui o meu pedido. Vamos fazer esses mapas e vamos tentar entender um pouquinho mais? Então, até mais, pessoal. Depois eu vou poder